Fala galera, Johnny aqui trazendo mais um vídeo de Webflow e hoje eu vou trazer ele associado a mais duas plataformas, porque a gente vai estar fazendo um processo de login com usuário, senha e duplo fator, e essas duas plataformas são o Wizard e Xano. Então eu vou estar compartilhando minha tela com vocês. Então a gente está aqui no nosso famoso Figma e aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma tela de login com usuário e senha, um botãozinho para continuar. Opa. E quando você continuar, você cai numa outra tela que ele vai estar esperando um código. Esse código vai chegar por e-mail e você insere o código aqui e dá um entrar e você vai cair num painel com o nome de usuário. Então é só isso que a gente vai fazer, mas para isso a gente vai precisar dividir essa aula em mais de uma parte, porque é um processo um pouquinho longo, eu não quero deixar um vídeo só extremamente longo. Então, como eu falei, a gente vai estar usando essa plataforma chamada Wizard, que é da ThinkSwitch. Os links eu vou estar deixando na descrição, então não se preocupem. E Xano, que é um back-end. Ele é um back-end low-code. Beleza? Então a gente vai estar usando três plataformas low-code associadas, onde a gente vai estar construindo a nossa aplicação. Beleza? Vamos começar aqui então. Então nós temos o nosso projeto criado aqui dentro do Webflow, que está zerado. Vamos começar a construir a nossa tela de login. Então eu vou criar uma página nova aqui, que eu vou chamar de login. Então temos a nossa página de login. Bom, aqui a gente tem um texto, aqui a gente tem o nosso formulário e a gente tem um fundozinho aqui. Vamos pegar esse background aqui para a gente usar ele lá no nosso Webflow. Então vamos exportar ele como SVG. Eu vim aqui no meu Webflow, vou criar uma div aqui e vou chamar ela de login background. Bom, o meu login background ele vai ter uma altura mínima de 100 VH. Para quem não conhece, 100 VH é a altura do meu viewport. Então, quando eu digo que vai ter no mínimo 100 VH, eu estou dizendo que ele vai ter no mínimo a altura da minha tela. E a minha largura vai ser de 100%. Beleza. Então eu vou inserir uma imagem. Vou escolher a minha imagem. Login dashboard. Eu não quero que ela se repita, então vou colocar um cover aqui. Vou botar para não repetir. E vou deixar a posição dessa forma mesmo. Então aqui a gente já tem nosso background. Bom, vamos voltar aqui. Era aqui, né? Vou voltar aqui, vou voltar aqui. Beleza. Bom, então agora a gente tem um box centralizado na nossa tela, onde a gente vai começar a ter os nossos elementos. Então vamos voltar aqui. Vamos criar mais uma div aqui dentro. Beleza? Essa div eu vou chamar de box login. Dentro do box login, eu vou jogar um H1 que eu vou chamar de login. Então, L maiúsculo aqui, login. Bom, então a gente tem o nosso texto de login aqui. Ele tem 57 pixels. Vamos deixar em pixels mesmo para facilitar. 57. Vamos colocar em Open Sans e branco. Beleza, vamos deixar com essa fonte aqui mesmo. Eu não quero detalhes, eu quero mais a funcionalidade. Bom, então a gente tem o nosso background, a gente tem
o nosso H1 aqui e a gente tem o nosso box. Agora a gente precisa inserir um formulário. Então, nosso formulário vai ter um campo de usuário, um campo de senha e um botão. Então, vamos inserir o nosso form. Então, a gente vai ter um campo de texto, que vai ser o nosso usuário. A gente vai ter um campo do tipo password, que vai ser a nossa senha. E esse vai ser do tipo texto mesmo, que vai ser o nosso nome de usuário. Ok? Então, aqui vai ser... Não, aqui não tem texto, né? Não. Aqui não tem texto. Aqui também não. Mas aqui a gente tem o nosso placeholder, que vai ser o usuário. E aqui, placeholder, senha. Beleza? Então, usuário, senha e o botão continuar. Então, o nosso botão aqui vai se chamar continuar. Ok. Bom, então temos a estrutura que a gente precisa da nossa tela. Agora vamos estilizar para deixar o mais próximo possível do que a gente tem aqui. Então vamos começar com nossos campos do formulário. Eles terão o mesmo estilo, então eu vou dar uma classe para eles que eu vou chamar de form field. Beleza? Então a minha form field vai ter um background transparente e ele vai ter uma borda de 1 pixel branco com um border radius de 5. Então, meu segundo campo também vai se chamar form field. Beleza. Agora vamos para o nosso botão. Então, nós temos um botão continuar, que ele vai ter a cor de fundo branca, vai ter o texto no azul e vai ter uma sombrinha em volta dele. Então, vamos dar primeiro aqui a mesma fonte que a gente usou, que vai ser Open Sans. Então, nosso texto vai ser azul. Vamos pegar esse azul daqui. O nosso background color dele vai ser branco. Vai ser branco. E ele também vai ter 5 pixels de border radius. E a gente vai ter um drop shadowzinho nele, né? Então vamos colocar um drop shadow aqui. Deixa eu colocar 0 na horizontal. Vou botar 5 pixels na vertical. Muito, né? Não, ficou 17 em vez de 5. 5 pixels. Beleza. O blur eu vou deixar em 5 mesmo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Botar para 2 mesmo. Beleza, aqui estava em 5, né? 5 aqui. Vamos diminuir esse tamanho. Acho que tá bom assim, né? 0,2. Beleza. Tá legal assim. Tá. Vamos definir uma largura para o nosso box. Então, eu vou dizer que o meu box ele tem 100% de largura. Porém, ele tem a largura máxima em 500 pixels. Vou botar até menor, 400 pixels. Beleza, isso significa que ele tem largura de 100%, porém, o máximo que ele pode chegar é a 400. Então, se eu tenho telas menores que 400, ele vai ocupar sempre a tela toda. Então, se eu vou diminuindo a minha tela para menos de 400, ele vai sempre ocupando a tela toda.
E se eu passo de 400, ele vai ocupar esse espaço fixo de 400. Então vamos botar ele como... Nós temos esse cara aqui. Então nós temos o nosso H1. Vamos pegar. Vamos fazer o seguinte agora aqui. Eu quero centralizar esse elemento. Bom, então a gente quer centralizar o nosso elemento aqui. Eu vou criar uma nova div aqui dentro. E eu vou chamar de Content Flex. Então eu vou puxar o meu box login para dentro da minha Content Flex. E a minha Content Flex eu vou dizer que ela é display do tipo Flex. E eu vou centralizar tudo aqui. E eu vou dizer que ela tem altura 100%. E o nosso min height 100 VH. Ok. Então estamos agora com o nosso elemento centralizado. Vamos passar um pouquinho aqui. Beleza. O nosso botão vai ter 100% de largura. Os nossos form fields vão ter 20 para baixo. E é mais ou menos isso que a gente precisa, né? Só que esse cara aqui ele é centralizado também. Beleza? Centralizado. Então a gente tem o nosso usuário, a nossa senha e o nosso continuar. Eu acho que a gente tem um ícone aqui, né? A gente tem um ícone aqui. Esse ícone a gente vai ter que fazer da seguinte forma. Vamos jogar uma div aqui. Vou aproveitar e mostrar para vocês como que a gente insere fonte awesome na nossa aplicação. Então vamos vir aqui no font awesome. Vamos vir em... Vamos pesquisar de download font awesome. Beleza. Então a gente vai baixar a versão gratuita. Gratuito para o web. Eu vou vir na minha pasta downloads aqui. Vou extrair. Ok. Deixa extraindo. Enquanto isso, a gente vai vir aqui no nosso Webflow. E vai vir em Site Settings. Uma vez aqui em Site Settings, a gente vai vir em Fonts. E agora a gente vai fazer o upload da nossa fonte. O meu arquivo ainda está sendo extraído, então eu vou pausar o nosso vídeo e eu volto assim que terminar. Bom, a extração da nossa fonte terminou, então vamos fazer um upload aqui. Vamos vir em Web Fonts. Vamos pegar a nossa Solid e Regular. Vamos pegar as versões .ttf e .wof. Isso aí. Então ele está subindo aqui nossas fontes. Vamos selecionar um fallback qualquer e dar um upload. Beleza, então a gente já está com a nossa fonte awesome aqui no nosso projeto. Então vamos voltar para o nosso site. Vamos para o nosso login. Beleza. Então o que a gente vai fazer agora? Primeira coisa é chegar o nosso texto um pouquinho mais para a direita, porque a gente vai precisar de um espaço aqui para colocar o nosso iconezinho. Então, vamos chegar para cá um pouquinho. 32. Vamos inserir um parágrafo aqui. Vamos deixar só um caracterezinho aqui. E eu vou vir aqui no nosso font awesome de novo, vou vir em icons e vou buscar por user.
Vou em Free. Então a gente tem aqui o User. Eu vou copiar esse carinha aqui. Vou voltar no meu projeto e vou colar aqui. E agora eu mudo a minha fonte para o meu Font Awesome Solid. Beleza, então a gente já tem o nosso primeiro ícone aqui, que é o ícone de usuário. E agora eu vou encapsular o meu form junto da minha fonte com o ícone dentro de uma div. Vou tirar essa margem aqui. Beleza. Tá. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma classe para esse cara aqui. Eu vou chamar de form box. Não. Form não. Field tracinho box. Beleza. Então, esse cara vai ter uma posição relativa, porque eu vou posicionar o meu ícone de forma absoluta. E eu vou dizer que ele vai ter um left de 10 ou de 5 e um tamanho de 20 px. E a cor dele vai ser branca. Beleza? Vamos mudar um pouquinho aqui para 8. E o top para 3. Mais 6. Mais 10. Não ficou bom ainda. E vamos chegar esse um pouquinho mais para cá. 35. Ok. Vamos fazer a mesma coisa aqui na senha. Então eu vou adicionar uma div. Que eu já tenho a minha classe aqui, que vai ser a field box. Field box. Então jogamos a nossa senha para cá. Vou copiar o meu parágrafo do ícone para cá. E vou vir aqui no Font Awesome de novo. E vou buscar por pass. Então a gente tem um cadeadinho aqui, pode ser ele mesmo. Copio, volto aqui e colo. Cadeadinho meio feio, mas tá bom. Bom, então a gente já tem o nosso formulário de login aqui pronto. Vamos fazer agora o nosso formulário, onde a gente vai digitar o nosso código que vai chegar por e-mail. Então eu tenho o box login. Eu vou duplicá-lo. Aqui eu mantive escrito login, deixa o login mesmo. Vamos fazer o seguinte agora. Nesse primeiro formulário aqui, esse formulário login, esse primeiro campo, vamos chamar, já está como nome, já está como senha. Então vamos para esse segundo formulário, vamos chamá-lo de código. Vou deletar esse primeiro campo, vou ficar só com esse aqui, que eu vou chamar de código. O nome dele vai ser código. Então, o nome do meu campo vai ser código. O que aconteceu com o meu ícone aqui? Eu sei, ele se manteve. Eu deletei o campo e o box ficou com o meu outro ícone, né? Então, aqui eu chamo de entrar. Beleza. Então, eu tenho um formulário de login, chamado login, com dois campos, e eu tenho um formulário de código,
com um campo chamado código, beleza? Então a gente só vai mostrar um deles, né? Eu vou criar uma classe hide para esse segundo e eu vou display none. Ok. Então no nosso sistema, a partir do momento que o usuário enviar um login e senha válido e der um continuar, ele vai trocar esse formulário pelo formulário onde ele vai estar esperando o código que vai ser recebido por e-mail. Bom, vamos agora aqui no nosso login, no nossa home, porque eu vou trazer content dashboard, um content dashboard com 100% de largura e com mínimo de 100 VH. Beleza? Vamos ver certinho aqui qual é a cor. Poderia criar uma variável, né? Mas vamos botar manualmente aqui mesmo. Acho que está vindo com duas. Ok, esse é o meu azul. Então, aqui vai ser o meu dashboard. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para centralizar a nossa div do formulário. Então, eu vou chamar de content username, display flex, centralizado e altura mínima de 100 VH. Aqui eu vou chamar de olá, vírgula, user. Ok? Então ele vai ser branco. Vai ter a nossa fonte Open Sans. E vamos botar em 50 pixels. Beleza. 50 aqui também. Pronto. Então, o que temos aqui? Nosso formulário de login, nosso formulário de código e um dashboard onde a gente tem apenas olá, user. Então, qual é o próximo passo da gente? Lembra que eu falei que a gente ia usar 3 plataformas? Então, vamos partir para a segunda, que é o Wizard. Como eu falei já no primeiro momento, os links vão estar na descrição. Mas temos aqui app.wizard.com, que é o cara que a gente vai usar. Então, vamos fazer um login. Então, eu vou usar o login com o Google. Se você quiser criar um login específico, você cria. Mas você também pode usar o login com o Google. Eu vou pausar e já volto com ele logado no Google. Bom, estou de volta aqui. A partir do momento que você faz login na aplicação, ele já traz esse campo aqui de pergunta para você. Então, o que descreve melhor a sua posição, né? Então, eu vou chamar de no code entusiasta. Quão confortável você é com JavaScript? Beleza, eu sou expert com JavaScript. O que você vai construir hoje? Vamos botar que a gente vai construir um dashboard. Beleza, vamos fechar aqui que ele está falando das novidades. Bom, então aqui no Easy a gente vai criar um novo workspace que eu vou chamar de dashboard. E aqui eu vou criar um novo projeto. Bom, agora a gente precisa do nosso link do nosso site. Então eu tenho o meu site aqui. Basta eu vir aqui e publicar. Agora é só eu clicar na setinha. Então esse é o link do meu site publicado que eu vou precisar inserir aqui no meu Wizard. Bom, agora eu preciso inserir um código customizado no meu Webflow. Se você só tem uma conta inicial gratuita, você não vai conseguir fazer isso, tá? Infelizmente. Isso é uma coisa chata do nosso Webflow.
Mas se você tem a sua conta, você vem aqui no Head, insere o código e salva. Vamos dar um Publish. Então ele já deve reconhecer o nosso site aqui. Vamos criar o projeto. Pronto, ele já reconheceu o nosso site aqui dentro do Wizard. Então a gente já tem no nosso Webflow a gente já tem o nosso dashboard, que é onde o usuário vai cair após fazer login. E no nosso login a gente já tem tanto o formulário onde o usuário digita o usuário e a senha, quanto o formulário que o usuário digita o código que ele vai receber por e-mail. E também já temos o nosso Wizard conectado. Bom, então falta a gente ver o nosso usando, criar o que precisa ser criado aqui, conectar o que precisa ser conectado aqui e fazer todo o resto necessário para que isso aqui funcione, né? Isso a gente vai fazer só na próxima aula, porque a nossa aula já está longa o suficiente. Então por hoje é só e aguarde a próxima. Valeu!